Veja antes dos 100 mil. Eu vejo muita gente falando do preço do Bitcoin, que tem renovado altas históricas, mas tem muita gente preocupada que com o preço tão alto, ele não vai ter o coeficiente de multiplicação tão alto ao investir em Bitcoin. E pessoas que querem entrar agora no mercado de cripto, e infelizmente para o Bitcoin está um pouquinho tarde. Eu acho que as pessoas que quiserem entrar agora no Bitcoin realmente não vão ver aqueles retornos absurdos que todo mundo fala. Então, eu queria mostrar uma outra maneira de procurar criptomoedas para investir, já que você não vai receber um convite para investir nessas criptomoedas, ninguém vai te pegar pela mão e fazer você investir em criptomoedas. Infelizmente ou felizmente, esse é um mercado de que é cada um por si, ele é extremamente individual, então você tem que se educar, você tem que fazer pesquisa e entender aonde você está entrando. Então, em primeiro lugar, eu queria mostrar aqui no próprio site da CoinMarketCap, você tem um pouquinho mais abaixo as categorias. E ao entrar aqui, ele coloca as principais categorias aqui acima. Na vertical, você tem aquelas que mais rendem, mas isso não faz muito sentido, já que algumas dessas moedas praticamente não têm market cap e valorizam simplesmente do dia para a noite e depois vão a zero. Mas gostaria de entrar um pouco aqui nesses tópicos de categorias que são os mais importantes do momento. Então vamos começar pelas meme coins. E queria dizer que meme coins não é algo que me atrai muito, já que eles podem muito bem um dia valorizar, ter valorizações extremas, como no dia seguinte ir a zero. E muitas das pessoas investem simplesmente por ser o Pepe, né? O sapo Pepe, ou a do cachorro, ou a do gato, enfim. Também tem muito youtuber aí promovendo certas criptomoedas, como a Brat, como a Bonk. Vejo várias pessoas falando dessas duas em específico, né? Da Bonk, da Brat, também da Manek. Então, o que eu queria dizer é que, assim, eu acho meme coins um pouco arriscado demais. É como se fosse uma jogatina, né? Talvez um cassino. E da mesma maneira que você pode fazer lucros exponenciais, você pode simplesmente perder tudo. Então, se você quiser por algum motivo específico investir em alguma meme coin, que seja pelo menos um capital pequeno, porque eu acho extremamente arriscado. Indo agora para gaming. Gaming é muito interessante porque é uma indústria que está constantemente em crescimento. Agora, se a gente olhar principalmente a Gala e a Axie Infinity, vou entrar aqui na Gala por um segundo e mostrar o gráfico histórico da Gala. E esse aqui foi a alta histórica do ciclo anterior, né? Então nós vemos que foi 74 centavos de dólar e olha a continuidade desse gráfico. Nós estamos hoje em 2 centavos, com quase 1 bilhão de market cap. Ou seja, para atingir a alta histórica de novo, no 75, é preciso 30 vezes, né? Multiplicar 30 vezes, 35 vezes. E com um market cap desse tamanho, eu acho muito pouco provável. Se a gente olhar também a Axie Infinity, que no ciclo passado foi realmente assim uma febre, é a mesma história. A gente que 157 e nós vemos aqui o gráfico praticamente morto. Hoje está a 5, ou seja, precisa de uma valorização de 30 vezes para chegar na alta histórica e com um market cap de quase 800 milhões de dólares. Eu realmente não vejo isso acontecendo. Não quer dizer que você não vai fazer dinheiro se comprar a Axie Infinity ou a Mana, mas realmente não é algo que eu estaria de olho, até porque muita gente que comprou aqui nesse período está tentando realizar o lucro e está só esperando para que a moeda suba um pouco mais para conseguir vender. Então, não é algo que me atrai nesse momento. Como foi a narrativa do ciclo anterior, eu não vejo sendo a narrativa desse ciclo. Então, mudando para RWA, que seriam Real World Assets, né? Ativos do mundo real. Tem algumas moedas aqui que não fazem muito parte dessa categoria, mas, enfim, eu acho muito interessante. É uma categoria que eu vejo um futuro muito promissor. Agora, não é uma categoria que é a realidade. Nós ainda não temos ativos do mundo real sendo tokenizados.
ou se temos é muito pouco, talvez o ouro, talvez até uma stablecoin pode ser considerada, né? Agora, mais do que isso, não tem. E eu vejo moedas aqui que talvez não me interessam muito, como a própria Avalanche ou a Chainlink, que tem um market cap muito alto. A Maker é uma interessante. E, bom, a Ondo é uma que eu manteria a distância dessa moeda. Quero mostrar por quê rapidinho. Mas antes de mais nada, muita gente fala que ela é bancada pela BlackRock, que está investindo na criptomoeda. Então, eu acho um ponto positivo. Agora, leve em consideração que nem tudo que a BlackRock toca vira ouro. E o mais importante de tudo está aqui, que são os tokenomics. Olha só para esse gráfico. A cada 2 anos, e isso está próximo de acontecer, tá? Nós estamos aqui no Today, em que temos 1 bilhão de tokens. No dia 12 para o 19 de janeiro, a quantidade de moedas, de tokens, vai multiplicar por 3 vezes. Nós temos aqui 1 bilhão hoje e teremos 3 bilhões em janeiro de 2025, ou seja, daqui 2 meses. Uma inflação de 200% nos próximos 2 meses é algo que você deveria estar realmente preocupado. Então, se você quer investir nessa moeda, na Ondo, eu sugiro que faça por sua conta e risco, porque eu mantenho distância dela. Enfim, isso não causa nenhum impacto no RWA, que eu acho que é uma excelente categoria, mas não para esse ciclo, não para essa narrativa de agora, porque a gente ainda não vê nenhum exemplo acontecendo na nossa frente. Então, não estaria muito entusiasmado com essa categoria. Indo para DePIN. DePIN eu acho também uma categoria muito interessante. Em primeiro lugar, o que é DePIN, né? DePIN seria Decentralized Physical Infrastructure Network, que são as redes físicas de infraestrutura descentralizada. Meu Deus, né? O que seria isso? Então, 2 moedas que fazem são bons exemplos para essa categoria. Eu peguei como a Helium e a própria Flux. Então, mostrando aqui o site das próprias. Primeiro da Helium. A Helium, na verdade, ela nada mais é do que um roteador de internet, no qual você compartilha a sua internet, né, seu hotspot na sua casa, no seu trabalho, e você acaba ganhando os tokens da Helium. Ou seja, isso é bem interessante, porque você tem a internet e compartilhando a internet você gera uma renda passiva. Já a Flux, ela é um armazenamento em nuvem. Como a gente bem conhece, existem várias empresas grandes que fazem esse negócio, tanto como a Google Cloud, a Amazon, a Azure, que é da Microsoft, e a Flux faz esse mesmo serviço por um preço muito mais acessível. Ou seja, é realmente uma startup que tem todo o caminho na sua frente para crescer, para se desenvolver, e é uma tecnologia bem interessante. Agora, de novo, a DePIN, embora seja uma categoria em que eu vejo muito futuro promissor nela, talvez não é ainda a realidade, né? E muitas das moedas que estão aqui, como a BitTensor, Render, Airwave, a própria IOS, que eu gosto muito da IOS, elas são mais relacionadas a AI, né? A inteligência artificial, e não a DePIN por si só. Então, eu acho que para quem é um investidor de longo prazo é interessante, mas para a narrativa desse ciclo eu não vejo a DePIN sendo muito influente. E o que nos leva a AI. AI, para mim, vai ser a narrativa deste ciclo. Mas por que a AI vai ser a narrativa desse ciclo? Por que inteligência artificial? Por que você escolheu inteligência artificial? Em primeiro lugar, a gente vê as moedas que estão envolvidas. NEAR, Internet Computer, BitTensor, Render, Artificial Intelligence, Injected, Graph, IOS, Akash. Se você pegar só esse top 10 aqui dessas moedas, sem dúvida alguma elas vão valorizar entre 5 a 10 vezes. E elas são as mais seguras, que são com o market cap mais alto que tem. Então, em primeiro lugar, eu acho que é um investimento dentro de criptomoedas de certa forma seguro e com uma valorização muito interessante.
Agora, por que AI, né? De novo, em primeiro lugar, a gente vê Elon Musk falando de AI, a gente vê a Microsoft falando de AI, o Bill Gates, nós vemos o Jeff Bezos, tá todo mundo falando disso. Eu, no meu trabalho diretamente com AI na plataforma que a gente utiliza. A minha mulher também trabalha numa startup que usa diretamente a própria plataforma de AI que eles desenvolveram. E a partir do momento que eu vi meu pai usando o ChatGPT e gerando aquelas imagens, né, por aplicativos, enfim, ele usa de uma maneira mais rudimentar, mas se ele consegue usar AI, isso significa que está presente no nosso dia a dia. Agora, esse top 10, eles têm um market cap mais alto, mas isso não significa que nós não podemos fazer ainda mais dinheiro ou um coeficiente de multiplicação ainda maior. Se nós descermos um pouco, você tem, por exemplo, a Virtual, a Ether, a própria Flux, ou a Delusion. Delusion é uma que já desenvolveu um protocolo que se chama Lucy, que auxilia investidores a alocar o investimento deles em certas plataformas usando inteligência artificial. E olha isso, o market cap de 180 milhões, aqui 200 milhões da Flux, a Ether quase 300 milhões, Virtual quase 400 milhões. Isso significa que existe um potencial de multiplicação de 10 vezes, talvez até 20 vezes. E se a gente for um pouco mais para baixo, você tem a PAL, que é excelente, embora caiu em certos rumores que iam se juntar com a Fat AI e desvalorizou bastante a moeda, mas ela já voltou a subir. A própria OXO, que é uma moeda de uma DEX, uma Decentralized Exchange, que quando você faz a transação entre uma moeda e outra, você acaba utilizando o token da exchange. Então, assim, um market cap de 100 milhões, 140 milhões, isso facilmente chega a 10 vezes, se não 20 vezes. Por isso que eu vejo como a AI é o mercado que vai ser a narrativa desse ciclo. E não só por isso, eu acho que o Bitcoin tem muito para aderir dessa tecnologia e a AI não só vai ser a narrativa, como é algo que está presente na nossa vida no dia a dia. Então, tenha isso em mente e faça a sua própria pesquisa, mas fica aqui uma recomendação, pelo menos para você pesquisar e se interessar, porque eu não tenho dúvidas que esse será o nosso futuro. Você gostando ou não de AI, ela está aqui e ela veio para ficar.